Irmãos, eu coloquei um tema ali, ó, livre-arbítrio tem limite. Isso aí é só para chamar a atenção, mas eu quero tratar hoje da liberdade cristã. E a liberdade cristã, ela possui limites. Por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês hoje? Foi-me feita uma pergunta, né? E quando chega assim, final de ano, quando chega aquelas festividades do meio do ano, né? Alguns pais têm aluno na escola, tem aquelas festinhas de São João, né? Aquele negócio todo, e os crentes ficam com esse problema. E aí tem aquele julgamento. No final de ano geralmente tem um irmão que gosta de tomar um vinozinho, né? Outro pode tomar qualquer outra coisa, e fica aquela crítica, fica aquele peso na consciência. Então, quero pensar hoje com vocês acerca desse assunto. Passa aí, pô. Dá uma olhada aqui. Os santos em Corinto. Bem, se você quiser pegar uma igreja como exemplo no Novo Testamento, não pegue Corinto, tá? Tudo que Corinto fazia lá, praticamente tudo, tinha problema, tinha erros. Inclusive, eles não tinham nem entendimento acerca da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo gasta o capítulo 15 todinho para tratar desse assunto. E aí Paulo amplia e diz também como vai ser a nossa ressurreição. Então, a igreja de Corinto é uma igreja assim, extremamente complicada, problemática, né? E Paulo escreve a primeira carta inteira para resolver problemas dentro dessa igreja. Eu não sei como ainda existem, né, as igrejas pentecostais que se espelham na igreja de Corinto. Então vamos lá. Quando Paulo escreve para essa carta, ele usa a expressão que santos. Os coríntios, com todos os problemas, eles eram crentes, eles eram santos. E isso é que nós precisamos entender. Ainda que um seja mais consagrado do que o outro, ainda que um seja mais experiente do que o outro, ainda que um tenha um conhecimento maior do que o outro, mas todos são santos, todos foram lavados pelo sangue de Jesus. A maturidade dentro do cristianismo, que nós tratamos como santificação progressiva, ela tem um período, ela não acontece da noite para o dia. Muitas coisas que nós sabemos ainda precisa de acerto, que ainda não foram estudadas à luz da palavra. Nós temos alguns conceitos, nós temos algumas ideias que precisam ser acertadas. E uma das coisas que causa muito medo e muito problema à igreja é justamente isso. Os crentes ainda estão presos a esse negócio de cigarro, de bebida, de roupa, ainda ficam presos. Claro que a maioria dos crentes tem bom senso de como é que vão se vestir, mas até hoje tem gente que falta crucificar uma mulher porque ela usa calça comprida, né? Em igrejas por aí. Então é um absurdo isso, de certa forma. E Paulo trata eles como santos, eles são crentes. Agora, eles eram imaturos. No capítulo 3, Paulo chama eles de criança, os chama de carnais. Então, eles estavam divididos quanto a comer o quê? Carne sacrificada e assistir o quê? Festas dedicadas ao ídolo. Presta atenção, são duas coisas. Era comer a carne e assistir certas festividades. Parte da igreja estava preocupada com a maneira como era tratada a carne que eles consumiam. Eu faço uma pergunta: você tem preocupação com a carne que você compra no mercado? Quando você chega no mercado, quando você chega aqui no Baratão da Carne, né, no DB, qualquer outro estabelecimento, lá no Vitória, né, que vende carne, vocês chegam lá perguntando: de onde é que vem essa carne? Quem foi que matou essa carne? Alguém fez algum tipo de prece? Foi consagrado? Vocês não fazem isso, tá? Por quê? Nós não temos isso em mente, não temos essa preocupação. Mas eles lá tinham. Por quê? Porque haviam festas cujas os alimentos eram consagrados a ídolos, e havia carne também que era literalmente sacrificada aí. Antes de ser vendida, a carne era oferecida aos ídolos. E muitos irmãos que sabiam como funcionavam os ritos. Por que eles sabiam? Porque eles haviam vindo de onde? Do mundo, eles sabiam. Antes eles eram descrentes, agora que são crentes, eles sabiam o que acontecia. E aí fica aquela pergunta: nós vamos comer essa carne ou não vamos? Aí tem um grupo que come e tem um grupo que não come. Isso dividiu a igreja. Então eles sabiam, e aqueles que sabiam, eles não sentiam paz em comer, tá? Isso é um ponto muito interessante. Paulo escreve com a intenção de quê? Tranquilizar a alma desses irmãos aqui.
Paulo não escreve só para um lado, ele escreve para os dois. E aí ele começa mostrando que o ídolo não é nada. Presta atenção. Alguém pega um alimento e vai consagrar a um ídolo. Está lá a imagem do ídolo. E ele consagra. E no que ele consagra, qual é o efeito que isso tem para a vida do ser humano? Nenhum. O ídolo não é nada. Ele está oferecendo para o pau, para a pedra, para a imagem. Não tem sentido nenhum. Não é nada. Tá? Mas preste atenção. Por que essas pseudo-igrejas fazem um sucesso danado? Porque as pessoas estão acostumadas a entender que fé está baseado naquilo que eles veem, naquilo que eles pegam. Então todo domingo tem que ter uma arca lá na frente, tem que ter um cofre, tem que ter uma pedra, tem que ter um negócio lá, alguma coisa ungida, para as pessoas acreditarem, tem que ver naquele negócio. Tá? E aqui Paulo está dizendo: olha, o ídolo não é nada, não tem nada diante de vocês. Eles estão oferecendo ao nada, ao vazio, ao vácuo. Não se deixem impressionar por isso. O que Paulo disse foi que o ídolo não existe, gente. E a carne estava sendo oferecida ao nada. Caiu na mente de vocês a ficha aqui? Mesma coisa. Eu conheço uma série de pessoas que a gente fica conversando, né, nas resenhas antes do futebol ou depois do futebol. E eles dizem que em determinadas situações os caras passavam nos despachos lá, comiam a comida que estava lá, tomava cachaça. Eu tenho um amigo que ele não deixa uma cachaça que tem lá. Irmãos, isso é uma pessoa descrente que não tem conhecimento de absolutamente nada, e nós crentes temos medo. Tá? O que Paulo está dizendo? Isso aí não é nada. As pessoas receberam na sua mente o ensino de um cara chamado Kenny Hagin, que é o ensino do espírito ou do demônio territorial. Aí tem gente que acredita que tem demônio dentro do álcool. Uma vez uma mulher chegou comigo me pedindo para ungir e orar pelo carro dela, porque o motor tinha um demônio lá dentro que estava batendo o motor. Então o motor dela estava batendo e o culpado era o demônio. Eu disse: está certo, eu vou orar. Vou orar e vou ungir. Mas antes disso a senhora passa na retífica e a senhora faz o motor do carro. E aí eu venho, oro e passo um óleo nele. Ela se sentiu ofendida. É a ideia, é a mesma coisa. Quando o cara pega você na televisão, manda colocar um copo de água dentro da televisão, ele ora e manda você orar. O que entrou nessa água aqui? Absolutamente nada, gente. Não é nada. E as pessoas são levadas por isso. Tá? Passa aí. Então, não é só naquela época. Hoje nós temos festas sociais. Aí tem gente que critica o Natal porque ela é uma festa social. Para nós, ela é uma comemoração religiosa, porque faz parte do que? Da doutrina bíblica. Você não pode separar. O ministério de Jesus, ele é dividido entre o seu nascimento, o ministério que ele desenvolve junto aos discípulos na terra, a sua morte, a sua ressurreição, e não para por aí, tem a sua ascensão. Então é uma consequência. A gente chama de teologia. São pontos doutrinários, são pontos teológicos que precisam ser entendidos por nós. Se Cristo não tivesse nascido, ele não teria morrido. Se não tivesse morrido, não teria ressuscitado. Se não tivesse ressuscitado, não teria sido elevado às alturas. É algo que está interligado, não tem como você separar. E ao mesmo tempo nós temos uma festa religiosa, temos também uma festa social. Por quê? Porque o mundo todo comemora. E comemora no dia 31 de dezembro. Aqui a gente nem sempre, 25 de dezembro, nem sempre a gente usa, né, essa data, depende aqui, né, da nossa programação, dos cultos que fazemos. Então havia festas sociais naquela época. E as pessoas, elas eram convidadas, né? Elas eram importantes, faziam parte do calendário social da cidade, né, de Corinto. Familiares e amigos pressionavam os crentes para assisti-los. Você não recebe convite? O Júnior não vive sendo convidado aí por adventista,
pentecostal, né? Eu acho que vocês não entenderam quando ele disse que ele deu um glória lá dentro, não foi? Não, ele não deu um glória, ele gritou lá dentro, ele deu um glória tão alto que no lugar de assustar as pessoas, a galera ainda gritou mais alto do que ele e deu glória a Deus. Esse irmão é uma bênção, ele já soltou um catolé dentro da Universal, depois vocês conversam sobre isso. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está ironizando e as pessoas não percebem isso. A loucura que fazem, tá? Bem, claro que os crentes não poderiam o quê? Adorar ídolos. O que é adorar? Que isso fique bem claro. O que é adorar? Adorar é você respeitar como tal, é você reverenciar como tal e você prestar culto. O que é isso? Presta atenção. O que é você entender como tal? Todas as vezes que você olha um ídolo e você tem um certo receio ou medo, ou você dá algum valor para ele, você está dizendo que ele é de fato um ídolo. Todas as vezes que você olha para um despacho, para uma atitude daquela, e você tem medo, você está dizendo que aquilo verdadeiramente é um Deus sobre a sua vida, que pode trazer algum tipo de quê? De prejuízo, que você pode ser castigado por aquilo. Terceiro, todas as vezes que você se curva diante de uma imagem, você está dizendo que aquilo é de fato um Deus para você. Todas as vezes que você acende qualquer tipo de vela, ou você faz qualquer tipo de reverência, né? Ou você tem na parede da sua casa, você trata aquilo como algo que pode trazer algum tipo de benefício para você, isso é pecado. Loucura da idolatria, Isaías 44. Isaías diz que o cara vai na mata, tira madeira, faz casa, assa, queima no fogo, aí pega um pedaço, faz uma imagem e diz: tu és o meu Deus, e se prostra diante daquilo. Então você precisa entender que essas coisas não são nada, não tem influência sobre a sua vida, não vão trazer nem bênção nem maldição sobre você, entenda isso, tá? E os crentes não poderiam adorar. Então o que é adorar? Respeitar, reverenciar, se curvar, prestar algum tipo de culto e de respeito. A gente precisa entender que não é nada. Se não é nada, você não se curva diante do nada, você não tem respeito perante o nada, você não reverencia o nada, é nada, não vale nada. Alguns achavam certo o quê? Participar, outros não. Então tem as festas, e aí tem o problema da carne lá. A igreja está dividida em dois grupos. Um grupo acha que pode comer e o outro acha que não pode. E se vocês acham que isso não estava dando problema, estava, porque se não tivesse dando problema, Paulo não teria o quê? Escrito a carta para resolver. Então Paulo dedicou 3 capítulos para resolver o problema. 8, 9 e 10. E ele tinha que resolver essa questão. Gastou tempo, gastou tinta, escreveu 3 capítulos. Primeiro, ele mostrou como a visita aos templos pagãos poderia ferir os irmãos do contra. Como a visita, você ir num templo pagão. Como vocês ficariam se vocês me vissem entrando numa igreja católica? Você não viu nada, irmão? Irmãos, Codajás, eu fui pastor quase 4 anos lá, e eu era tratado como uma autoridade. Até hoje eu sinto falta daquele local, eles moram aqui no meu coração. O Jonas esteve lá. Toda a festividade eu era convidado para participar, toda inauguração eu participava, até das reuniões políticas da prefeitura, eu era convidado a participar. E um dia nós tivemos a inauguração da praça e a reinauguração da escola, que é da Igreja Católica. E o nome da praça é Praça Dom Mário, se não me falha a memória, né? Dom Mário. E eu tinha muita amizade, tenho ainda, né? Não briguei com ele, com o padre Aguinaldo. O Aguinaldo era o padre da Igreja Católica lá. E nós dávamos palestras para os alcoólicos anônimos. E como o Aguinaldo também gostava, né, do negócio, ele dizia: Denis, dá a tua aí, que eu não tenho muita afinidade com isso não. E era eu quem dava a palavra
Alcoólicos Anônimos. Quando às vezes acontecia um negócio interessante. Durante o final de semana o juiz pegava o delegado, dava uma blitz nas boates, pegava aqueles bebum que estavam dando problema, né, aqueles menores infratores, levava para casa, e aquele pessoal que era a maior de idade era preso, eles ficavam presos durante a noite, e na segunda-feira de manhã ele mandava tudo lá para a escola, para a igreja, para eu dar uma lição para os caras, dava um sermão, e depois que os caras ouviam o sermão, eles eram liberados para ir para casa. Então, e nesse dia da inauguração, uma jovem estava dirigindo a solenidade lá, e eu estava ao lado do prefeito, e ao lado, não lembro mais, acho que era um deputado federal, não sei se era o Átila Lins, e eu estava lá, no templo católico, e ela estava dirigindo, e ela começou a ler 1 Coríntios 13, ela leu 1 Coríntios 13 sobre a questão do amor, e aí ela foi tentar explicar a questão do texto, do amor, e ela meteu a Nossa Senhora no meio, e ela se enrolou. Quando ela se enrolou, ela disse assim: mas tem alguém aqui que pode explicar melhor para nós esse texto, e me chamou. Quando ela me chamou, eu já dei nas duas da Maria, né, e meti Jesus no meio, na frente de todas as coisas, lendo João 15:13, que ninguém tem maior amor do que este, em dar a ele a própria vida em favor dos seus amigos. E aí eu mostrei bem claro quem reverencia quem, que a Igreja Católica referenciava Maria, e nós não, crentes verdadeiros, estávamos reverenciando Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas, foi Ele que morreu na cruz por nós. Aí eu aproveitei, e quando eu terminei, né, 2 semanas depois o Agnaldo voltou de viagem, e ele disse para mim: Aldenir, me contaram, tu vai acabar com a minha igreja desse jeito. Eu dizia: olha, a intenção não é essa, mas eu fui chamado e eu falei a verdade. Então, como as pessoas ficariam eu pregando dentro de uma igreja católica? Alguns se escandalizariam, outros não. Numa determinada situação, eu soube semana passada, através da irmã Eliette, que o seu Bezinho, lá da comunidade de Iracema, ele faleceu. Um dia ele não deixava todo mundo fazer culto lá, e um dia eu cheguei lá, eu fazia culto todas as vezes, ia lá, conversava com ele, me tornei amigo dele. Eu tenho dificuldade de fazer amizade, né? Vocês sabem. E um dia eu fui lá e eu fazia culto na escola, e a escola estava alagada, uma daquelas alagações grandes. Ele disse: pastor, só tem um lugar que não tem água. Eu falei: aonde? Ele disse: lá na capela. Eu falei: manda limpar que eu vou fazer um culto lá. E aí o missionário que estava comigo, Walter, ele disse: vai fazer culto lá, eu vou fazer culto lá dentro. E aí chegou o filho dele que foi limpar e disse assim: pastor, tenho as imagens lá dentro. Eu falei: não se preocupa, deixa ela lá que eu vou usá-las, eu vou pregar em cima delas. E onde é que vocês acham que eu preguei? Salmo 115. Botei tudo do meu lado lá, está aqui. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Vocês acham que eles me mataram? Não, eu estou vivinho aqui. Pelo contrário, Deus começou a trabalhar na vida daquelas pessoas. Então, o que é o ídolo? Não é nada. Nenhum deles me fulminou estilo super-homem, Eu não fiquei mais pobre por causa daquilo, não fui amaldiçoado. Eu estava até brincando com a minha irmã Raquel, né, que de saúde eu estou muito bem, eu estou mais novo que a minha irmã, que é muito mais nova do que eu, Então a gente precisa entender isso. Agora, Paulo mostrou que alguns irmãos ficavam feridos por ver os outros lá, participando, de uma festa, falando que a gente sempre tem esses problemas. Eu tenho um negócio lá da festa do São João lá do Marco Antônio, e aí, não, pode, não pode, vai, não vai, não vai, e graças a Deus que ele não vai. Mas isso pode criar um problema, porque divide, tem gente que acha que pode, tem gente que acha que não pode. E aí Paulo diz assim que não é a questão de participar, é se você entende que você participando você vai machucar outro, então não faça. É isso que ele diz. E aí nós temos aquele problema na igreja, tem um irmão que gosta de um vinhozinho, como um negocinho até mais quente, por aí. Na nossa cultura tem um problema sério. Mas irmãos, talvez eu seja o único pastor de Manaus, eu não tive como registrar isso, que pregou e fez um culto dentro do Teatro Amazônico.
Então o negócio, sabe, isso é um negócio fantástico para a história. Deus me deu essa oportunidade, eu não vi nenhum outro fazer isso. Isso está lá, eu ainda vou lá ver se tem o registro nos anais. Mas nós, na igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, nós trouxemos um grupo por meio de uma irmã, que o esposo dela era diretor de uma fábrica no Distrito Industrial, e o cara fez contato com um grupo que tinha uma orquestra de instrumentos e principalmente de sopros da Suíça, e eles eram profissionais independentes, e uma vez por ano, esse é o grupo Bíblia e Versão Music, e eles fazem uma turnê por todo o mundo, e vieram a Manaus pela primeira vez, e eles queriam se apresentar num lugar legal, e graças a Deus eu consegui o Teatro Amazonas. Para quem não sabe, eu lancei livro no Teatro Amazonas. O meu segundo livro foi lançado no Teatro Amazonas, né? Então eu sou essa figura importante. Eu não gosto de falar isso para vocês, né? Porque alguns podem ficar invejosos, né? Mas eu posso, né, me orgulhar de dizer que eu fui o único até hoje que preguei e preguei 2 mensagens, porque eles fizeram 2 apresentações e no intervalo de uma e de outra eu preguei. Nós prestamos um culto. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque no meio deles tinha pastores, e tinha um que era da Alemanha e um que era da Suíça, e o alemão chegou fumando aqui charuto no aeroporto, e aí o esposo da irmã, que eu não vou falar o nome dela, que alguns conhecem, a Suzana, né, se assustou com aquilo, e ele perguntou: irmão, qual é o problema? Ele disse: não, que aqui os crentes não fumam. Ele disse: está certo. Ele apagou o charuto e jogou fora. Olha a maturidade do cara, tá? Então é isso que Paulo entende. Se aquilo que você faz machuca o irmão, deixa de fazer, não faz. E aqui nós temos esse problema na nossa cultura, né? Criou-se uma ideia de que crente não bebe, crente não fuma. Quem foi que disse para vocês isso? Onde é que está nas escrituras? Vocês já viram isso? Não está. Qual é o problema nosso? Quando os missionários americanos e ingleses chegaram no interior da cidade de Pernambuco, ali próximo, naquela região do Nordeste, Bahia, Pernambuco, ainda há uma tribo indígena até hoje que os caras, eles se embriagam e se enforcam. Então o que os missionários chegaram para evitar essas mortes? Disseram: crente não bebe. Então a negada se convertia para deixar de morrer. Mas o pastor alemão me disse lá, né, claro que tinha um tradutor, e ele disse assim: olha, pastor, é comum lá na Alemanha você chegar, o irmão servir um uísque para você, uma cerveja quente, eles chamam de cerveja Bock, que é aquela escura, né? Aí eu disse para ele: não, aqui no Brasil nós temos um problema sério. Aí ele disse assim: vocês brasileiros precisam amadurecer. Falei: concordo com ele, né? E é o problema que estava acontecendo lá em Corinto. Então Paulo diz: olha, os irmãos, deixa de fazer para não ferir aqueles fracos, e ele chama de fraco. Ele trata ainda desse assunto em Romanos no capítulo 14. Aí ele diz assim: olha, um crê que tudo pode comer, você pode comer de qualquer coisa que botar na sua frente, outro entende que não. Aí Paulo diz assim: o débil, quer dizer, o imaturo, o infantil, a criança que não amadureceu, ele come legumes, tá? Mas aquele que amadureceu não tem nenhum problema. E aqui nesse texto, capítulo 10, quando ele está arrematando, ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado. Então você não, como eu falei, você não chega lá fazendo pergunta de onde é que veio, quem foi que orou, quem consagrou, tá? E Paulo exortou dizendo que participar dessas festas quebrava o quê? Ele não diz que é pecado contra Deus, ele diz que era pecado contra o irmão, por causa da consciência fraca dele. Passa. Entretanto, Paulo diz que não é a comida nem a bebida que nos afasta ou nos aproxima de Deus. Não é a comida e não é a bebida que vai aproximar ou separar você de Deus. Jesus é a única causa da nossa aproximação à separação. Foi ele quem morreu pelos nossos pecados. Bem, lembrando aqui, semana passada nós estávamos celebrando o Natal. Quando Jesus chega para ser apresentado no templo, Simeão pegou o neném no colo e ele disse: esse neném está destinado tanto para a salvação de uns
quanto para a perdição de outros. Então, o responsável de afastar ou de unir as pessoas a Deus é Jesus Cristo. Aqueles que são convertidos a Cristo, que são cristãos, selados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, eles são aproximados, houve uma reconciliação com Deus. Aqueles aos quais que não são convertidos a Cristo, eles já estão condenados, eles estão separados de Deus. Tá? Então Cristo é o único que pode aproximar e separar de Deus. Tá? Precisa ficar entendido. Agora, quando a pessoa vai comer qualquer coisa, se não tiver paz na consciência, né, é melhor não comer. Mas o que a Bíblia diz? Aqui, ó. A Bíblia diz que pela oração e pela leitura da palavra é santificado. 1 Timóteo 4,5. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ler aí, pode ler. 1 Timóteo 4,5. Paulo diz que qualquer comida, qualquer alimento que for colocado na sua frente, pela oração e pela leitura da palavra, é santificado. Precisamos entender por que nós oramos antes do alimento. É porque a terra ainda está debaixo de maldição. O que foi que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Então ainda está debaixo de maldição. Então como é que nós vamos resolver esse problema com relação ao alimento? Ou é pela oração ou pela leitura da palavra. Alguém achou? Leia aí, por favor. Primeiro Timóteo 4,5, essa é a segunda. Porque a palavra de Deus, pela oração, é santificada. Não é a segunda? Estava lendo na segunda? Eu decoro para ninguém me enganar. É o primeiro lá? Não. Que é primeiro. Você está lendo a segunda. 1 Timóteo 4,5. Então, pela oração e pela leitura da palavra é o quê? Santificado. E aí, o que você faz? Está lá, colocou diante da sua frente, você não tem problema nenhum. Ora ou faz uma leitura bíblica e acabou. Irmãos, eu estava estudando com o Rabino, achei um negócio interessante. E ele estava ensinando a diferença da nossa mesa para a mesa deles. E eles estão dizendo que toda celebração especial deles tem que ter pão e vinho. Interessante isso. Por quê? Lembra? Pão e vinho simbolizam a presença do Senhor Jesus Cristo, e eles têm uma graça para o pão e a outra para o vinho. E toda mesa que tiver pão e vinho, eles colocam lá, e primeiro é feita a oração pelo pão. Tem uma gratidão feita pelo pão, depois o vinho, e depois vem os outros alimentos subsequentes. Tá? É um povo que tem assim coisas fantásticas para nos ensinar. Ora pelo pão. Por isso que na ceia, bem lembrado, morto. Por isso que na ceia nós oramos, né, consagrando pão e vinho antes de distribuirmos aos irmãos, né? Que fantástico. Então, mas também tem um princípio lá em 1 João capítulo 3, a partir do verso 3, se não me falha a memória. Se a sua consciência não lhe acusa, certamente Deus é convosco. Siga em frente. Tá? Bem, pela unidade da igreja. Então, o que Paulo está tratando aqui? Qual é o objetivo dele? A unidade da igreja. Ele acabar com a separação. Então, acaba com a separação. Irmão, você que é mais forte, cuidado com o mais fraco. Irmão mais fraco, o ídolo não é nada. Acaba com essa coisa. Qual é o objetivo dele, se você for mais inteligente teologicamente? A fim de que todos sejam o quê? Amadurecidos. Irmãos, naquela época não tinha a facilidade de carne que nós temos hoje, não. Hoje em qualquer esquina tem um açougue vendendo carne. Naquela época não. Era difícil encontrar. E ainda os alimentos eram escassos. As pessoas ainda ficavam com essa dificuldade. Então, pela unidade da igreja,
Paulo fala tanto ao mais frágil quanto ao mais maduro que evite o quê? Evite a condenação. Tá? Esse é um problema nosso. Não condena o irmão. Se ele está fazendo alguma coisa, depois conversa com ele, tenta mostrar de uma outra forma, mas não condena. Até agora tem coisas que a gente tem que condenar. Por exemplo, o irmão chega com a melancia atrás e fica buzinando lá na frente para você largar o que você está fazendo para ir lá pegar a melancia. Esse aí é um outro assunto. Isso não afeta, né, a unidade da igreja. Mas nesse sentido aqui, Paulo está trabalhando a unidade da igreja. E mais, Paulo disse que o poder da morte e ressurreição de Jesus é superior a qualquer tipo de quê? Superstição ou religiosidade. É triste ver crente que ainda tem medo de espelho quebrado, tem medo de sandália virada, né? Tem esses problemas, irmãos. Cristo morreu, ressuscitou, e se você é crente, você foi selado com o Espírito Santo. E se foi selado com o Espírito Santo, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Um dia eu estava lá na comunidade de Massaranduba, estava terminando o culto, cansado, doido para ir para casa. Ainda ia pegar uma viagem de barco de volta, né? Quase 1h30. Não sei se o Júnior estava comigo nesse dia. E aí chegou um pessoal lá no Rabeta, pastor, na comunidade Boa União, era mais meia hora de barco até a comunidade Boa União. Tem uma mulher lá que está endemoniada, está quebrando tudo lá e tal, e estão chamando o senhor lá. Eu falei, não vou não, meu irmão. Pastor, o senhor não vai? Dizer, não vou não, meu irmão. O Deus que eu creio, eu vou orar aqui, e Deus, se quiser, salva ela lá. Não você precisa ir lá não. Não, o senhor tem que ir lá e impor mão. Eu digo, irmão, impor mão aí é para pastor da Assembleia, que vai lá botar a mão. Eu não preciso disso não. Tá? Você lembra do que o centurião disse para Jesus? O senhor não precisa ir na minha casa, basta o senhor dar uma palavra daqui que vai atender lá, acabou. Eu disse, volta para lá, pode ir embora para lá que eu não vou, eu vou orar daqui. Vocês querem participar da oração comigo? Reuni o pessoal lá, oramos e agora vocês podem ir. Não fui nem saber do resultado daqui. As pessoas precisam entender isso, irmão. O maior é aquele que está em nós. Você é crente realmente, tem convicção, tá? Não tenha medo de enfrentar vírus, não tenha medo de entrar em determinadas situações, tá? Não tem medo de bater de frente com o inimigo, não. Não sou. Às vezes, né, os caras dizem assim, fulano, Aldemir, esse negócio assim, rapaz, não sou eu que tenho que me preocupar com o diabo tem que se preocupar comigo. Tá? Aí por que ele tem que se preocupar comigo? Porque em mim ele não vai me atingir. Ele pode estar em meu redor. Ao meu redor está o anjo do Senhor. Tá? Ele não vai poder tirar a minha vida. Ele não tem poder para matar a minha vida. E se tirar, acabou. Mas ele não tem poder para me atingir espiritualmente. Mas eu tenho poder para, pela graça de Deus, retirar o máximo de pessoas que eu puder lá do reino dele, com a pregação da palavra, se Deus quiser salvar. Então é ele que tem que se preocupar comigo, não sou eu que tenho que me preocupar com ele, tá? Se Deus, como Deus me guarda, ele não me atinge nem com uma vara de 50 metros. Não tem que ter medo dele, tá? O poder do sangue de Jesus é o quê? Inigualável. Precisa entender isso, tá? Nós estamos cobertos, irmãos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado como crentes, Ele vê o sangue de Jesus. Por que o inimigo se surpreende quando ele olha para nós? Porque ele vê coroas espirituais sobre a nossa cabeça. Somos salvos. Está lá no Apocalipse. Ele vê o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas. Ele sabe do selo do Espírito Santo, né? Se vocês lerem o livro de Daniel, Daniel vai nos ensinar que tem um anjo que recebe uma missão e vai levar uma palavra aqui. Esse outro anjo aqui, ó, resiste esse aqui. Aí o outro vem e diz, olha, esse aqui é Daniel. Daniel, nós sabemos quem ele é. O inimigo sabe quem você é. Os demônios conhecem você, tá? E eles sabem que não podem com você. Se você é crente verdadeiramente, você se impõe como autoridade. Tiago disse, resistir o quê? Ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo sabe quem é que resiste a ele, quem é que baixa a cabeça para ele. Tá? Então o poder do sangue de Jesus é inigualável. Passa aí, Moisés, pode estar olhando para você. Uma vez libertos por meio dele, não podemos o quê? Permitir que nada nos aprisione. O Jonas leu aqui Gálatas, e se você prestar atenção, o texto diz assim: ó insensato Gálatas, quem foi que vos fascinou? Na linguagem revista atualizada. Na linguagem original é quem foi que encantou vocês, enfeitiçou vocês
para vocês, depois de salvos, libertos, voltarem de novo à escravidão. Acaba com isso. Vocês receberam a salvação pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, não foi por obras da lei. Então acaba com isso. Essa história de dizer não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode beber isso, não pode beber aquilo outro, isso é coisa do passado, acabou. Nós somos livres em Cristo, tá? E aí, ó, a contribuição espiritual desse texto de Paulo, ela é sensacional para nós, é ótimo, né? Por quê? Porque o ser humano ele é supersticioso e medroso por natureza. O ser humano é supersticioso e medroso por natureza. Medroso, tá? Uma vez eu estava pregando, entrou um cara endemoniado na igreja. Quando ele entrou, eu parei de pregar, comecei a orar, dizendo que o templo, né, foi construído para culto a Deus e louvor ao Senhor, não era para o diabo bagunçar lá dentro, não. Quando ele sentou, eu disse que Deus colocasse, né, um freio nele lá, e o cara ficou sentado lá, e eu terminei de pregar e ele ficou lá. Aí terminou o culto, saiu os irmãos todos. Um detalhe, quando ele entrou, aonde ele sentou, ficou aquele vazio assim no meio, tá? Os irmãos afastaram todos, com o quê? Com medo. E aí ninguém percebeu, saiu todo mundo, nós fomos lá para fora, conversamos, né? Como aqui, nos despedimos e tal, e depois eu voltei para tratar do cara, e o cara estava lá. Estava amarrado. Então, nós somos medrosos por natureza. Não vê os discípulos de vez em quando, ah, Senhor, eu vou morrer. Jesus não vai não. Homem de pouca fé, tá? Então, a contribuição espiritual do texto é fantástica. Romanos 14, a partir dos versos 3 a 6, o apóstolo Paulo diz que aquele que come não condena o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus acolheu tanto um quanto o outro. Quem deve me julgar é o Senhor, tá? E aí, o ensino de Paulo ajuda o crente a viver o quê? Livre, sem medo e culpa. 1 Coríntios 10, 14 a 33, vai ter o ensinamento todinho lá. E tem uma coisa legal, quando ele diz assim: se alguns dos incrédulos vos convidardes e quiserdes ir, se eu consigo lembrar, vá e coma de tudo que for colocado na sua frente, sem perguntar. E se alguém disser que é carne sacrificada ao ídolo, não comam por causa da consciência. Aí ele diz, ponto. Consciência não atua, porque a sua é uma consciência madura, mas por causa da consciência daquele que advertiu, porque ele é fraco. Aí ele põe um ponto e ele diz assim embaixo, porque há de ser julgada a minha consciência pela fraqueza dos outros, tá? Eu tenho o direito de não comer para não escandalizar o cara lá, mas o cara também não tem que viver imaturo a vida toda. Ele tem que crescer, ele tem que amadurecer para acabar com isso. Então, o que come não julga o que não come, e o que não come não condena o que come. Acabou, resolve o problema, tá? E mais, quais são os limites da liberdade cristã que Paulo coloca aqui? Primeiro, a gente precisa entender a nossa condição o quê? Em Cristo. Irmãos, tem gente que pensa que Cristo tem que morrer todo dia na cruz por ele. Como é que é morrer na cruz todo dia? Todo dia o cara tem que pedir perdão pelo pecado, todo dia, né? Pergunta, é certo? Para quê? Para Deus perdoar os nossos pecados? Não, os pecados já foram perdoados na cruz. Isso é uma questão didática, isso é uma questão de quebra de comunhão. O pecado ele quebra a nossa comunhão com Deus. Então o problema é para acertar com Deus, não tem nada a ver com salvação, tá? Tem nada a ver com salvação. Nós entendemos que uma vez perdoados e salvos para sempre, acabou. O crente não perde salvação. Ele perde a comunhão, a alegria da salvação. O que foi que Davi disse? Restitui-me a alegria da salvação. Ele não disse restituir a salvação, não perdeu a salvação. O problema é que nós estamos muito assim enfeitiçados com essas doutrinas pentecas que rodam por aí. A gente precisa conhecer a Bíblia, tá? Então, qual é a nossa condição diante de Cristo? A nossa condição diante de Cristo é de alguém que foi escolhido, perdoado, lavado pelo sangue, selado por Ele e unido
a Ele. Acabou. Uma vez unido a Ele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Acabou. Então você precisa ter consciência da sua condição diante de Cristo. Sou crente mesmo, fui lavado, fui perdoado, fui selado, acabou. Não existe condenação sobre mim. Segunda coisa, livre, mas não tenho direito de escandalizar as outras pessoas mais fracas. Eu sou livre, mas eu não tenho direito de escandalizar ninguém. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que ter algum tipo de retratação. Terceiro, amar o irmão deve estar acima de quê? Qualquer crítica. Antes de criticar, entenda isso. Se você ama verdadeiramente, você não vai criticar tanto forte como fraco. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus perdoou, perdoai vós também. Passei para terminar. Eu sou livre, mas eu devo praticar coisas que edificam. Tá? Se você deixar de comer algum alimento aí, você não vai morrer por causa disso. Bom? Edificar é construir um ambiente o quê? Moral e espiritual de amor e paz, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. Não precisa a gente viver brigando, precisa viver um espetando o outro, né? Deixa que eu faça isso. E aí nós temos que viver o quê? Sem críticas e condenações. O objetivo de um crente maduro é o quê? A glória de Deus e a unidade da igreja. Esse é o objetivo, manter o povo unido para a glória de Deus, não brigar, não separar. Irmãos, tem gente que pega os nossos problemas daqui e vai criticar lá fora, leva lá para fora, aí depois ele vai querer evangelizar o cara. Aí o cara diz assim: não, você é crente o quê? Para viver brigando lá dentro da igreja? Mas não, ele joga contra o próprio corpo, tá? Não precisa entender isso. E aí, quer comais ou verbais, fazer qualquer outra coisa, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Você trabalhe no seu trabalho, faça isso para a glória de Deus. Tá? Você estuda, onde você estuda, onde você está, faça para a glória de Deus. Onde você estiver, faça tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.